Fala pessoas, muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limites. Aqui quem está falando é o professor Portugal. E hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de geometria plana. Então se você ainda não viu os outros vídeos, vai estar um link aqui na descrição. Eles vão aparecer no card também. Então se você estiver interessado no conteúdo, corre lá, dá uma olhada. Muito interessante esses conteúdos, até porque eles dão base a tudo que nós vamos construir daqui para frente. E se quiser ficar ligado quando sair os próximos vídeos, se inscreve, dá um like no vídeo, aciona o sininho aí, que vai dar uma força pro canal e ainda vai te notificar sempre que sair um vídeo novo. Beleza? Bom, a aula de hoje é uma aula sobre polígonos, ok? Bom, qual que é a ideia de polígonos? A definição de polígonos é dada por figuras planas, fechadas, limitados apenas por segmentos de reta. Então, olha só. Toda figura que ela é composta por segmentos de reta, esse exemplo aqui, essa figurinha azul, é composta, um segmento que vai do A até o B, outro que vai do B até o C, outro que vai do C até o D, e assim por diante, é denominado de polígono, ok? Não precisa ser bonitinho, não precisa ser feio também não, tá? Basta que seja composta por segmentos de retas e fechado, né? Então, se eu comecei a montar o meu polígono pela letra A, eu vou acabar terminando também pela letra A. Foi do A para o B, do B para o C, dei a volta completa e terminei do F para o A. Terminei no mesmo ponto que eu comecei. Então essa aí é a minha ideia de polígono, ok? Bom, vamos aos elementos desses polígonos. Os elementos são elementos que a gente já comentou na aula de triângulo, na aula de quadriláteros, mas vamos reforçar. Olha só, primeiro são os lados. São justamente esses segmentos de retas que você está falando. Então, eu tenho, por exemplo, nos lados, o lado AB, o lado BC, o lado CD e assim por diante. Beleza? Esses são os lados do seu polígono. Bom, temos também, deixa eu um pouquinho para cima, temos também os ângulos, e aí eu tenho tanto os ângulos internos como os ângulos externos, ok? Bom, o que é um ângulo interno? É um ângulo que está no interior dele, obviamente, né? Então, cada camaradinha desse, cada encontro entre dois lados vai acabar gerando um ângulo. Esse ângulo aqui no interior eu vou chamar de ângulo interno, ok? Aí, ângulo interno. Então, o ângulo interno aqui eu representei por AI. O ângulo externo eu vou representar por AE, ângulo externo. E o ângulo externo, nós já falamos tanto em triângulos quanto em quadriláteros, ele é gerado a partir do prolongamento de um lado com o outro lado adjacente a esse lado que você prolongou. Então, olha só, por exemplo, prolonguei esse lado aqui. E aí esse camarada aqui é o meu ângulo externo. Ele foi gerado a partir de um prolongamento, ok? Tem uma relação muito útil que fala, esse ângulo externo com o ângulo interno do mesmo vértice, eles são suplementares, ok? Então, o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. Desde que, né, eles sejam de um mesmo vértice. Tranquilo? Bom, diagonais, o princípio da diagonal é o seguinte, você vai escolher um vértice, por exemplo, o vértice A, e eu posso ligar o A em qualquer outro vértice, desde que não sejam os vértices consecutivos. Então, olha só, do A eu posso ligar para qualquer vértice, desde que não seja o B, que é um cara que está à minha direita, desde que não seja o F, que é um cara que está à minha esquerda. Então, eu posso ligar, por exemplo, do A para o C, eu posso ligar do A para o D, e posso ligar do A para o E neste exemplo aqui, ok? Esses são os meus exemplos de diagonais. Para o B e para o F, se eu ligo do A para o B, do A para o F, eu estaria formando um lado, ok? Por isso que eu tenho que ligar para os outros camaradas. Tranquilo? Vale ressaltar que eu poderia fazer isso em qualquer vértice. Poderia fazer no vértice B, no vértice C, no vértice D. Fiz um exemplo ali para o A, mas você repete esse raciocínio para todos os vértices. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho como diagonal AC, AD e AE. Esse D ficou parecendo um O, né? Mas AD. Beleza? O que mais que nós temos? Nós temos o gênero do seu polígono. O gênero é como você vai identificar esse polígono. Então, por exemplo, um quadrilátero, eu vou dizer que ele tem gênero 4, é o número de lados que ele possui. Então, gênero, a gente vai normalmente denotar pela letra N, caso você não saiba
o número de lados que ele possui, você vai denotar por uma letra genérica, no nosso caso N, mas se você souber, você já denota esse gênero pela quantidade de lados. Ó, por exemplo, na minha figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu tenho um polígono de gênero 6. Tranquilo? Bom, vamos às classificações desses polígonos. Bom, classificação de um polígono. Primeiramente, a gente vai classificar ele como côncavo e convexo. E aí, qual que é a ideia? No polígono convexo, você pode escolher um lado aqui, vou marcar esse ponto aqui. Independente de um outro lado que você escolher, o segmento de reta que liga esses dois lados vai estar sempre no interior do seu polígono. Ó. Independente do lado que você escolher, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, todos esses segmentos de reta eles estão no interior do seu polígono. Já no polígono côncavo, vai existir pelo menos um lado em que quando você traça um segmento de reta ligando um segundo lado, vai existir uma parcela desse segmento, pelo menos uma parcela, que vai estar do lado de fora. Ó. Essa parte aqui está do lado de fora, ok? Bom, se isso aqui acontece, esse polígono é dito côncavo, ok? Já se a condição anterior acontece, esse polígono é dito convexo. Nosso objeto de estudo serão principalmente os polígonos convexos. É onde você consegue generalizar algumas coisas. Então você consegue ter fórmulas, você consegue deduzir uma série de coisas nos convexos. Tá? Nos côncavos, como o formato dele pode variar bastante, justamente por causa desse biquinho apontando para dentro do seu polígono, então você não tem muita fórmula a respeito, beleza? Uma outra maneira de classificar o seu polígono é quanto a lados e ângulos. Primeiramente, ele pode ser equilátero. Equilátero, igualdade de lados. Então, se eles tiverem todos os lados de mesma medida, então você vai chamar esse polígono de equilátero. Se você tiver um polígono com todos os ângulos de mesma medida, então ele vai ser dito equiângulo. Deixa eu corrigir aqui que eu acabei de notar que eu digitei errado, sem problemas. E por último, ele pode ser regular, sempre que ele for simultaneamente equiângulo e equilátero. Então, ele cumpriu as duas condições. Ok? Não era necessário que um polígono equilátero fosse equiângulo, por exemplo, e vice-versa. Uma coisa não implica na outra. Ok? Mas se por acaso acontecer dele cumprir as duas condições, então esse polígono vai ser dito regular. Tá beleza? Também é um polígono que a gente tem algumas fórmulas a mais para trabalhar. Nomenclatura desses camaradas. A questão não vai te falar: ah, meu querido, considera aqui um polígono de 15 lados, 20 lados. Não, vai chamar pelo nome e cabe a você identificar de qual polígono você está falando, beleza? Então esses nomes, pelo menos esses 20 primeiros aí, são fundamentais para a sua questão, para o seu conteúdo. Bom, eu começo pelo triângulo, né, porque eu preciso no mínimo 3 lados para essa figura fechar, senão ela vai ficar aberta. E aí eu começo com 3 lados, eu estou falando de um triângulo. 4 lados, eu estou falando de um quadrilátero. E a partir de agora, você vai fixar esse gonô aqui no final. E aí você coloca o número relativo aos lados. Por exemplo, um time 5 vezes campeão. 5 vezes campeão é um pentacampeão, né? Então, um polígono de 5 lados é um pentágono. Um time 6 vezes campeão, ele é dito hexacampeão. Ok? Então, um polígono de 6 lados ele é hexágono e assim por diante, tá? Então, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono. Até o 10 tranquilo, só manter esse gonô no final, né, que é relativo a polígono. E a partir de agora você vai fixar esse decágono aqui, ok? E aí, ó, 10 decágono, 11 um decágono, 12 dodecágono, por exemplo, 15 pentadecágono, o penta vem do 5, o decágono vem do 10, 15 é 5 mais 10 e assim por diante, beleza? 20 icoságono, e a partir do 20 você repete o mesmo raciocínio. Até aqui nós estávamos batendo praticamente em teoria, a gente não viu fórmula, a gente não viu nada, só teoria. A partir de agora que é o que interessa de verdade, que são as fórmulas. Você vai pegar isso aqui e vai executar, colocar na prática. Bom, vem para cá. Vamos montar aqui um formulário e a gente vai desenvolver essas fórmulas juntos para polígonos convexos, ok? Foi onde eu disse que nós trabalharíamos. Nós vamos trabalhar em polígonos convexos.
De início, nós vamos calcular a soma dos ângulos, tanto dos ângulos internos quanto dos ângulos externos. Bom, a soma dos ângulos internos ela é bem tranquila. Presta atenção no raciocínio. Se você não gosta de decorar fórmula, esse tipo de coisa, aprende o caminho que você vai ver que não tem nada demais. Olha só, no soma dos ângulos internos, qual que é a ideia? Na primeira aula de polígonos, que na verdade foi a aula de triângulos, já que o triângulo é um polígono, vamos dizer que é uma primeira aula de polígonos. A gente viu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, quando você for trabalhar num polígono, você pode fazer o seguinte, você pode separar esse polígono em vários triângulos, olha só. Então, eu vou traçar algumas diagonais. Nesse exemplo aqui, 3 diagonais, não ficou tão reto aí, mas tudo bem, que vai separar esse polígono aqui em alguns triângulos, olha só. Eu tenho um triângulo aqui, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, ok? Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então naquele caso ali é só multiplicar 180 por 4, ok? Então, bem tranquilo. Mas se você reparar, esse polígono aqui que a gente usou como padrão, ele é um hexágono, ele tem 6 lados e eu consegui formar 4 triângulos. Esse raciocínio ele se mantém, ok? Você sempre vai formar 2 triângulos a menos do que o número total de lados, justamente porque esse lado e esse lado eles ficam meio que fixos e os outros são bases dos próximos triângulos. Então, se você quiser calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, vou botar a soma dos ângulos internos, é sempre igual a 180 graus, que multiplica n menos 2. N é o número de lados, você sempre vai formar 2 triângulos a menos, ok? E a soma dos ângulos externos, ela é sempre igual a 360 graus, né? Só trabalhar com aquela relação de que o ângulo interno ele é suplementar ao ângulo externo, calcula a soma dos internos e Brasil, você vai chegar que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Beleza? Bom, também é válido para qualquer polígono convexo uma ideia que fala a respeito do número de diagonais. Deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Eu saindo desse vértice, quantas diagonais eu consigo traçar? 1, 2, 3. Mas a pergunta deveria ser o seguinte, quantas eu não consigo traçar? Bom, eu não consigo traçar para o mesmo vértice, para um vértice da direita e para um vértice da esquerda. Então, isso sempre vai acontecer. Então, é o seguinte, número de diagonais por vértice, eu vou chamar de Dzinho, é sempre igual a n menos 3, porque você consegue traçar para qualquer vértice, com exceção dele mesmo, de um vértice para a direita e de um vértice para a esquerda, ok? E número de diagonais no polígono vai ser igual ao quê? Bom, n menos 3 é um número por vértice. Só que quantos vértices eu tenho? N. Beleza? Só que o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir esse n por 2, porque cada diagonal ela aparece 2 vezes. Olha só, eu tenho essa verde aqui, que foi daqui para cá, só que eu também vou traçar uma vermelha que faz o caminho contrário. Ok? Então, cada diagonal ela foi contada aí 2 vezes, por isso, essa divisão aqui por 2. Então, o número total de diagonais no polígono é n, que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. Beleza? Bom, se você quiser as fórmulas, dá uma parada aqui, tira um print maneiro aí da tela e aí a gente prossegue. Bom? Espero que tenha tirado o print, vamos seguir, olha só. Agora é o seguinte, se além do seu polígono ser convexo, se ele for também regular, você tem algumas relações interessantes. Primeiro, você consegue determinar quanto é o ângulo interno. Bom, o raciocínio é bem simples, você não sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180, que multiplica n menos 2? Só que agora o teu polígono é regular, ou seja, todos os ângulos são iguais. Então, basta você dividir pela quantidade de ângulos, que é igual a n. Então, o ângulo interno, 180, que multiplica n menos 2 sobre n. Mesmo raciocínio você pode aplicar para o ângulo externo. O ângulo externo ele é dado por 360 dividido por n. É quanto valia a soma de todos os ângulos externos dividido pela quantidade de ângulos externos. Você chegou na sua fórmula, ok? Temos também uma relação do ângulo central. Deixa eu voltar lá no nosso polígono. Não vai se aplicar muito bem aqui, não.
Mas deixa eu montar aqui, por exemplo, um quadrado rapidinho. Ok? Considerar esse quadrado aí, beleza? Todo polígono, quando ele é regular, ele possui um ponto que está exatamente no centro. Ok? Um ponto que está exatamente no centro. E aí, se você ligar esses camaradas a dois vértices consecutivos, esse ângulo aqui gerado, ele é igual ao ângulo central. Ok? Para nossa sorte, o ângulo central ele é igual ao ângulo externo. Então, o ângulo central ele pode ser dado também por 360 sobre n. Tranquilo? Se você tirar uma relação ali, vai acabar que esses triângulos serão isósceles. Então, ele tem que ser igual ao ângulo externo. Ok? Tranquilo? Bom, agora nós temos um raciocínio a respeito de diagonais que passam pelo centro. Ok? Bom, qual que é a ideia? Se teu polígono é regular, ele possui um ponto central. E aí, quando tu traçar todas as diagonais desse seu polígono, as diagonais podem passar pelo centro ou não. E aí a gente precisa de dois casos. O primeiro caso é o seu n sendo par, o segundo caso é o seu n sendo ímpar. Bom, se teu n for par, o número de diagonais que passam pelo centro, eu vou chamar de DC, diagonais no centro, é igual a n sobre 2. Ok? Ou seja, se eu tenho um decágono, por exemplo, 10 lados, significa que eu tenho 5 diagonais que passam pelo centro. Ok? São justamente os vértices opostos. Ok? Bom, se o teu n for ímpar, então ele não possui diagonal passando pelo centro. Sempre que você tiver um n ímpar, você não possui diagonal passando pelo centro. Então, por exemplo, um pentadecágono, 15 lados, gênero ímpar, nunca vai existir uma diagonal que passe pelo centro desse polígono. Ok? Bom, diagonais fora do centro, as diagonais que não passam pelo centro, se você não quiser decorar uma outra fórmula, você pode fazer o seguinte raciocínio. Concorda aqui, se eu pegar o número de diagonais no centro e somar com o número de diagonais que não passam pelo centro, eu tenho o total de diagonais. Existem dois tipos de diagonal, né? A que passa pelo centro e a que não passa. Se eu somar tudo, eu tenho o total de diagonais. Bom, se você quer o número de diagonais que não passam pelo centro, o que você pode fazer? Olha o raciocínio. Você pode pegar o número total de diagonais, você já tem a fórmula, isso daí você precisa saber. Você pode subtrair do número de diagonais que passam pelo centro, que aí são duas fórmulas bem simples. E o que sobrar, com certeza, é o número de diagonais que não passam pelo centro, ok? É inclusive esse raciocínio que eu vou aplicar aqui para a gente chegar nas nossas fórmulas. Olha só, se o n for par, qual o número total de diagonais? N que multiplica n menos 3 sobre 2. Bom, se n for par, quantas diagonais passam pelo centro? N sobre 2. E o que você pode fazer? Colocar esse n sobre 2 em evidência. Vai sobrar o quê? N menos 3 menos 1. Menos 1 que veio daqui, ok? Então, se o teu n for par, quantas diagonais não passam pelo centro? Bom, o número de diagonais que não passam pelo centro é n, que multiplica n menos 4 sobre 2. É esse 3 menos 1 aí. Menos 3 menos 1, ok? Bom, se o teu n for ímpar, você não possui diagonal passando pelo centro, ok? Ou seja, todas as outras não passam pelo centro. Então, o número de diagonais aí é sempre igual ao número de diagonais fora do centro. Então, o número de diagonais fora do centro, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente finaliza aqui as nossas fórmulas, mas não sai daí. Vou apagar aqui o nosso quadro e vou trazer algumas questões para a gente resolver, alguns exercícios para a gente praticar. Não sai daí, já volto. Bom, pessoas, como combinado, retornei agora com algumas questões para a gente poder praticar isso aí que a gente acabou de aprender. Bom, vamos lá, olha só. Vou pedir para vocês, eu vou deixar essas 3 questões na descrição. Então, se você quiser pausar o vídeo, tentar resolver e depois vir aqui conferir o gabarito, seria muito proveitoso para você também, beleza? Eu vou acreditar que você pausou o vídeo, que agora você já retornou para pegar a resolução, para pegar o gabarito. Bom, vamos lá, olha só. A primeira falou o seguinte, é um polígono regular convexo em que o número de lados é igual ao número de diagonais. Olha só, eu sei que o D é igual ao N, ok? O número de diagonais é igual ao número de lados. Bom, mas a fórmula do número de diagonais a gente acabou de ver. A fórmula do número de diagonais é D que multiplica N, é D igual a N que multiplica N menos 3, tudo isso sobre 2, ok? Bom, o D é igual ao N e o D é igual a esse produto aí. Bom, então vou fazer
vou substituir o meu D por N. Se o meu D é igual ao N, esse D aqui ele vai virar N. Então como é que vai ficar? Vai ficar N igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Eu sei que nesse momento muitos dos senhores vão acabar fazendo uma distributiva, e não está errado, está absolutamente certo. Mas aí vai ficar N ao quadrado, vai acabar caindo na equação de segundo grau, também não é nenhum problema. E não tem necessidade, porque olha só, vamos passar esse 2 para cá multiplicando. Vai ficar 2n igual a n que multiplica n menos 3. Agora eu não tenho n multiplicando dos dois lados, então olha só, morreu. Então o que eu tenho? 2 é igual a n menos 3, passou o 3 para lá, vai passar positivo, 2 mais 3, 5. Então meu n é igual a 5, e se meu n é igual a 5, eu estou falando de um pentágono gabarito letra B. Tranquilo? Sempre que você tiver n dos dois lados, ou uma resolução muito comum também, com 180 e 360 dos dois lados, um de cada lado no caso, você consegue simplificar esses camaradas. Então se você não quiser que sua conta caia em nada muito absurdo, simplifica aí, não tem por que não fazer esse cara, já que o n não pode ser zero, ok? O problema de simplificar é se o n puder ser zero, que aí você não pode passar ele dividindo. Mas n é uma quantidade, é um número de lados, então nesse caso, já simplifica e vai embora, ok? Bom, segunda questão, fala o seguinte, um robozinho de brinquedo, ele é programado com os seguintes movimentos: andar 30 metros em linha reta, depois girar 40 graus, andar mais 30, girar mais 40 graus no mesmo sentido e assim por diante, ok? E fala que esse movimento descreve um polígono regular e pergunta qual é esse polígono. Bom, vamos lá, olha só, vamos começar com o nosso robozinho daqui. Ele vai andar em linha reta, se é que dá para chamar isso aqui que eu acabei de fazer de reta, ó, tá bom, vamos considerar. Aí ele falou que isso aqui é 30 metros, ok? Depois ele fala que ele faz uma curva de 40 graus. Então eu vou fazer essa curva aqui para baixo, ok? Então olha só, eu tenho esse segmento aqui que forma 40 graus com o seu novo lado do polígono. E assim por diante, olha só, vai chegar aqui, depois de 30 metros, ele vai fazer uma nova curva em que forma 40 graus aqui e 30 metros aqui. Bom, olha só, percebe o seguinte, esse 40 graus que ele está formando, ele é na verdade um ângulo externo do seu polígono. Bom, então como é que a gente pode resolver isso aí? Se ele é ângulo externo, eu sei que o ângulo externo de um polígono regular é igual a 360 sobre n. Vou passar o n multiplicando, vou passar o ângulo externo dividindo. Só que o ângulo externo é igual a 40. Então vai ficar o quê? 40 igual a 360 sobre n, n multiplicando, 40 dividindo. Então eu tenho que n é igual a 360 por 40, ok? Bom, 360 por 40 dá para a gente simplificar. Vou chegar um pouquinho para o lado aqui. Dá para a gente simplificar, olha só. 0 com 0 simplifiquei, 36 por 4, 9. Bom, então eu estou falando de um polígono cujo n é igual a 9. E se teu n é igual a 9, você está falando de um eneágono gabarito letra B. Tranquilo? Bora para a próxima, olha só. Um polígono regular cujo ângulo interno vale 7 meios do ângulo externo. Bom, o ângulo interno você sabe a fórmula, o ângulo externo você também sabe a fórmula. Então eu vou dizer que o ângulo interno é igual a 7 meios do ângulo externo, tá? Aí para interno, aí para externo, ok? Bom, vou substituir nas minhas fórmulas, olha só, o ângulo interno não é 180 que multiplica n menos 2 sobre n? Ângulo interno, não é a soma, é o ângulo interno. Bom, isso aqui é 7 meios da soma do ângulo externo, não da soma. O ângulo externo é dado por 360 sobre n, ok? Lembra aquele bizu que eu dei lá na primeira questão? Está dividindo por n dos dois lados, não tá? Ó, morreu. Está multiplicando por 180 dos dois lados. Portugal, não estou vendo. Olha só, quanto dá 360 dividido por 2? Isso aqui não vai dar 180? Então vai ter 180 multiplicando dos dois lados, ok? Deixa eu só arrumar aqui, vamos ver como é que vai ficar.
180 que multiplica n menos 2. Do outro lado, 360 por 2 vai me dar 180. E aí, o que aconteceu? Vapo. Sobrou o quê? N menos 2 igual a 7. Logo, o meu n é igual a... Passou para cá, passou positivo. N igual a 9. Gabarito, letra A. Pessoinha, se você não quer ficar fazendo conta, se puder simplificar, simplifica. Quem prefere ir pelo seguro, quer fazer as distributivas, passar para o outro lado, isolar o n, tudo bem também, não é nenhum problema, só vai perder um tempinho a mais. Tranquilo? Bom, se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do conteúdo, espero que você tenha gostado do conteúdo. Então não se esquece de deixar um like, ajuda muito o professor aqui, ajuda muito o canal. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para quando saírem os próximos vídeos você ficar ligado, ok? Dá uma navegada pelo canal, tem playlist muito maneira de questão, tem playlist do professor Guido de álgebra, o cara arrebenta, e tem uma playlist já pronta aqui de geometria pra gente. Se você quiser pegar os conteúdos passados, corre lá, beleza? Então te espero nos próximos vídeos, forte abraço, bons estudos aí, rapaziada!